Shalom, bom dia, povo de Deus. Bom dia, Elaine, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, por mais um dia na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Eterno, amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, Ana, bom dia, Dezinha, bom dia, Silvia, bom dia, Elza, bom dia, Verônica, Betinha, Sara. Voltou, graças a Deus, gente. Ô, gente, olha, vou te falar. As provas têm sido tantas que vocês não têm noção. O sangue de Jesus tem poder. Daqui a pouco eu conto para vocês. Mas amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Voltou, para a honra e glória do Senhor Jesus. Bom dia, Roberta. Bom dia, povo de Deus. Espero que vocês tenham tido uma noite abençoada, que vocês tenham conseguido entregar ali o jejum. Bom dia, Damião, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom dia, povo de Deus. Bom dia, Neide. Vocês tenham ceiado. Amém? Em nome de Jesus, bom dia, missionária Rosângela. Glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus, vai chegar. Tá chegando. Tá chegando. A vitória chega, gente. A vitória chega, é batalha, é luta, mas ela chega, em nome de Jesus, amém? Bom dia, Tainá, bom dia, Lucimara, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Irmãos, já vamos orar para consagrar essa live em nome de Jesus, porque aqui tá travando, querendo travar a minha internet, amém? Misericórdia. Bom, vamos orar, amém? Para que a gente já cele essa live em nome de Jesus. Não entendi aqui o que a irmã está querendo dizer, mas amém. Só um minutinho, gente. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo não aqui. Espera aí. Pronto. Pronto. Já bloqueei. Já vamos orar. Amém? Vamos orar porque o negócio está feio. Pai, é pela autoridade que há no teu santo nome, Jesus, que eu já declaro, Pai, em nome de Jesus, os teus anjos escudeiros em favor da nossa vida, em prol desta live. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que toda tentativa das trevas de paralisar, Senhor, o teu agir, de paralisar a tua voz, Senhor, cai por terra agora. Em nome de Jesus. Senhor, damos ordem aos teus anjos arqueiros também, para que eles estejam, Senhor, de prontidão, Senhor, em nosso favor. Declaro que o Senhor começa a embaralhar, Senhor, agora, Senhor, os inimigos. O Senhor começa a confundi-los, Pai, em nome de Jesus. O Senhor começa a lançar agora, Senhor, em nome de Jesus, confusão sobre os nossos inimigos, e eles não nos encontrarão, porque nós estamos agora, Senhor, sendo escondidos debaixo das tuas asas. O Senhor nos coloca, Senhor, dentro do teu tabernáculo. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que o Senhor já começa a apagar o nosso rastro, o nosso cheiro. E eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que todo infiltrado das trevas será consumido pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Eu declaro que todo joelho se dobrará perante ao teu nome, Jesus. E nenhum mal poderá chegar, Senhor, às nossas casas, às nossas vidas, sobre esta live, em nome de Jesus. Eu selo nas regiões celestiais os umbrais desta live com o sangue do Cordeiro. Amarramos agora todo principado e potestades e dominadores das trevas, toda oração contrária, todo espírito maligno enviado, volta para o lugar de onde veio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Senhor, a tua presença manifesta e real sobre as nossas vidas. Eu entrego o controle e o domínio, Senhor, desta live nas tuas mãos. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que toda a influência do espírito de Jezabel cai por terra. Eu declaro, Senhor, que toda a influência do espírito de Ansan cai por terra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que todo contra-ataque e ataque das trevas é destruído agora, em nome
de Jesus, nós blindamos, Senhor, nas regiões celestiais agora esta live, Senhor. Em nome de Jesus, e as nossas vidas, sela, Senhor, todo o aparelho eletrônico do qual os meus irmãos estão usando, seja celular, notebook, tablet, não importa o que seja, iPad, Senhor, seja tudo selado com o sangue do Cordeiro. Sela também, Senhor, as redes de internet, fibra ótica, energia, tudo, Senhor, que traz conexão para que essa live aconteça. Em nome de Jesus, seja selado agora. Nós proibimos a ação dos 5 elementos, Senhor. Em nome de Jesus, os demônios que atuam no ar, na terra, no fogo, na água e no éter. Em nome de Jesus, Pai, seja todos agora paralisados e anulados pela autoridade que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro que o Senhor, Espírito Santo, é o pastor presidente desta live. Toma, Senhor, nas tuas mãos, Pai, a direção. Eu sou apenas um instrumento, Adonai. Prepara o nosso coração como um terreno fértil para as sementes que vão ser lançadas. Troca no nosso intelecto. Eu declaro que todo embotamento mental, confusão de pensamento cai por terra. Eu declaro que toda opressão no ambiente, Senhor, em nome de Jesus, cessa agora. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que a tua mão forte e poderosa, Senhor, é o nosso escudo neste exato momento. Eu declaro, Senhor, que o Senhor libera sobre as nossas vidas agora o espírito da sabedoria. Derrama o espírito da sabedoria, Senhor, sobre as nossas vidas. E derrama, Senhor, em nome de Jesus, o espírito da revelação da palavra, para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nos ministrar nesta manhã. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Sangue do Cordeiro, tem misericórdia. Pai, afasta, Senhor, todo homem mau. Em nome de Jesus. Amém? Gente, eu quero confessar uma coisa para vocês. Já faz, acho que uns 3 anos que eu tenho essa vida de jejum constante, assim. Mas eu quero falar para vocês que esse jejum foi o jejum que mais eu senti ataque. Que mais eu senti o contra-ataque do inferno. Vocês não têm noção. Vocês não conseguem, eu não consigo trazer a dimensão para vocês do nível de ataque que está sendo. Tem dia que eu fico sem luz, tem dia que a internet não funciona, tem dia que o celular trava, para vocês entenderem. Eu estou tendo dificuldade para me postar as lives, porque o meu celular simplesmente não tem espaço nenhum. Eu tenho que tirar aplicativo, só que eu não posso tirar o aplicativo, porque senão eu não tenho como fazer as coisas. Então, assim, eu preciso comprar um celular novo, porque eu não tenho mais bateria. O computador desliga, vocês não estão entendendo. A guerra que tá para mim escrever o e-book, eu sento aqui para me escrever o e-book, eu fico o dia inteiro sem energia, eu fico o dia inteiro sem internet. Gente, eu quero falar para vocês, a vitória vai vir, porque olha, nós estamos incomodando o inferno. Nós estamos incomodando o inferno. Ontem, na hora que eu fui fazer a live, eu fiquei o dia inteiro sem luz. Simplesmente, por conta da chuva que teve, deu um curto no relógio lá. Ele simplesmente, a Eletropaulo foi lá e tirou o relógio. E, tipo assim, eu tô com energia porque o dono da casa, sei lá o que ele fez, que meu marido falou, olha, as coisas estão estragando na geladeira, a gente não pode ficar sem internet, sem luz. Eu não sei o que o dono da casa lá fez, que ele chamou uma pessoa e fez a energia, mas nós estamos sem relógio de casa. Então, para vocês verem o nível que tá. Mas eu quero falar algo, amém? Permaneçam. Se você está passando por esse nível, permaneça, porque você está incomodando o inferno. E no final nós sabemos que todos nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados, potestades e dominadores das trevas. E se nós estamos sendo contra-atacados, é porque nós estamos abalando o inferno, é porque nós estamos incomodando o sistema maligno, é porque nós estamos fazendo o caminho que o Senhor quer que a gente faça, e a gente tem que fazer o quê? Permanecer. Amém? Glória a Deus, aleluia! Os ataques têm, os enviados entram, mas a gente sabe que é para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. A irmã tá falando que aconteceu a mesma coisa, ó, tiraram o relógio. Gente, eu não sei nem o que aconteceu. Eu sei que eu estava aqui, eu sentei para escrever,
Porque eu ainda estou no capítulo 2 para vocês terem noção de como tá. Eu sentei para escrever sobre o e-book e simplesmente acabou tudo. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia. Mas vai dar certo. Amém? Se você está aqui de primeira vez, eu quero dizer que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda na nossa live. Estamos fazendo a leitura do livro de 1 Crônicas, no Antigo Testamento, capítulo 5 e capítulo 6 hoje. E nós vamos começar hoje também, amém? Vai ser um estudo paralelo, porque o Senhor assim deu a direcionamento, nós vamos estudar um profeta, amém? Vamos começar a estudar um profeta junto com o livro de Crônicas, porque eles estão interligados, amém? Então vamos lá, para a gente dar início. 1 Crônicas, capítulo 5. A descendência de Ruben. Quando a descendência de Ruben, o primogênito de Israel, mesmo sendo o primeiro e mais velho dos filhos, o seu direito de primogenitura foi outorgado aos filhos de José, filho de Israel, porquanto ele havia desonrado, presta atenção nisso aqui, porquanto ele havia desonrado o leito de seu pai, de modo que não foram registrados em sua genealogia seus direitos como primeiro filho. Deixa eu parar aqui. Todo primeiro filho é separado e consagrado ao Senhor. Todo primeiro filho, ele tem o direito da bênção da primogenitura. É por isso que o primeiro filho é perseguido, é por isso que o primeiro filho Satanás quer, é por isso que o primeiro filho, Satanás se levanta contra a vida dele, tudo trava na vida do primeiro filho. Porque tudo que é primícia, tudo que é de primeiro pertence a Deus. Tudo. É por isso que nós entregamos a primícia ao sacerdote, é por isso que no Antigo Testamento está dizendo o quê? Toda a primeira cria dos teus animais você vai lá e dá de oferta. A primeira colheita você dá de oferta. E qual foi a maior oferta de primícia que Deus nos deu? Cristo. Cristo foi a maior primícia. Então, todo primeiro filho ele é perseguido. E ele também tem direito a uma bênção específica. Existe algo que só os primeiros filhos têm. Isso é por conta da vontade de Deus. Amém? Deus estipulou dessa forma. Então, por conta dessa bênção da primogenitura e por conta do primeiro pertencer, se você é o filho único também, porque só tem você. Amém? Então, se você é o único filho, é você. Você é o primogênito. É todo aquele que rompe a madre. É todo aquele que rompe a madre de sua mãe, aquele que foi primeiro semeado no ventre da mãe, ele é o primogênito, não importa se você é filho único ou não, amém? Só que aqui, Ruben foi o primeiro filho, amém, de Israel, Jacó, mas ele perdeu o direito da primogenitura, ele perdeu a bênção que era dele, por quê? Porque ele desonrou o pai. Então presta atenção, quando nós desonramos, amém, a Deus, nós corremos um sério risco de perder as nossas bênçãos de primogenitura se você é o filho primogênito. Você precisa pedir perdão ao Senhor e fazer o resgate da tua primogenitura. E você precisa encontrar um sacerdote que acredite nessa passagem bíblica para que você venha fazer o resgate, amém, da tua primogenitura, para que você não perca assim como aconteceu com Ruben. Por quê? Porque Ruben desonrou o leito do seu pai e o direito legal dele de herdar a bênção da primogenitura, assim como aconteceu com Esaú. Lembra que Jacó roubou a primogenitura de Esaú? Aí o que aconteceu? Ruben foi lá e contaminou o leito do pai, ele perdeu, ele desonrou. Amém? Ele perdeu a bênção. E essa bênção da primogenitura veio sobre os filhos de José. Que foi quem? Manassés. Ai, meu Deus, e agora eu esqueci o outro. Foi sobre os filhos de Moisés. Amém? Que agora o filho de José, perdão. Que agora eu não me lembro o nome. Efraim e Manassés. Se eu não me engano, eu acho que é isso. Amém? Glória a Deus. Então, querido, em nome de Jesus, se você está passando por batalhas, assim, toda a batalha do filho primogênito ou do filho único
é diferente das batalhas das outras pessoas. Porque Satanás quer a primícia. Satanás quer aquilo que é do Senhor. É isso que representa. Satanás quer aquilo que pertence a Deus. Não que os outros filhos não pertençam ao Senhor. Eles também pertencem. Mas por ser o primeiro, Efraim. É isso mesmo. Mas por ser o primeiro, Satanás quer. É por isso que é mais perseguido. É por isso que é mais atacado. É por isso que o filho primogênito tem mais dificuldade em se firmar com o Senhor. Por conta disso. Amém? Então vamos lá, versículo 2. Contudo, embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos, e dele havia brotado um príncipe e líder, os direitos de filho mais velho foram entregues a José. Os filhos de Ruben, filho mais velhos de Israel, foram Enoque, Palo, Esrom e Carme. Então ele perdeu o direito da primogenitura. Então é por isso que muitas vezes a gente tem que fazer o resgate do primogênito. Michele, como que faz um resgate do primogênito? Você tem que procurar um sacerdote, um pastor, um apóstolo, que entenda desses princípios bíblicos, e aí você tem que fazer uma oferta para você fazer o resgate, amém? Da primogenitura. A partir do momento em que você faz o resgate da primogenitura, a sua vida começa a destravar. Amém? Mas não é todo pastor que faz. Por quê? Tem pastor que não acredita no Antigo Testamento. Tem pastor que vive somente na Nova Aliança e anula o Antigo Testamento, como se Jesus tivesse anulado, e é uma mentira. Então você tem que pedir para o Senhor te direcionar um pastor em que acredite no resgate da primogenitura e ele vai te dar todas as coordenadas, amém, de como que faz. A oferta, querido, é um valor específico que aí o pastor vai ver diante da palavra, amém? Para você poder dar. Eu acredito, eu posso estar errado aqui, amém? Eu posso estar errado. Eu não faço, porque eu não tenho autoridade pastoral. Eu não fui ungida pastora. Então eu não faço por conta disso, amém? Eu não tenho autoridade pastoral para fazer. Tem que ser um pastor. Tem que ser alguém que já foi ungido pastor na terra. Tem que ser um apóstolo ou um pastor, amém? Ou uma pastora. Eu não faço. Qual que é o valor? Uns dizem que eu acredito que seja, eu vou procurar confirmar com vocês, mas é o preço de um cordeiro, aí o preço do cordeiro vai de acordo com a cidade, amém? É 600, 700 reais. Eu não sei ao certo o valor, mas eu sei que tem que fazer, amém? Aí você procura um pastor que tenha essa visão, que entenda e compreenda, e aí você faz o resgate. Michele, mas por que tem que dar o dinheiro? Deixa eu te falar. Dinheiro é sangue. Dinheiro é sangue. No mundo espiritual, sangue anula sangue. Hoje nós não entregamos sangue porque Jesus foi o sacrifício. Então, hoje, o que representa o sangue no mundo espiritual? Dinheiro, porque é com o suor do teu trabalho que você, amém, vai lá e você derrama sangue no altar. Então, todas as vezes que você primicia, todas as vezes que você oferta, você está dando o seu sangue naquele altar. Deu para entender? Por que o pessoal lá dos baracubaco, eles pagam tudo com dinheiro? Às vezes eles derramam sangue de animais, né? E até, às vezes, de pessoa, misericórdia. Mas tudo que você vai fazer, você paga. Porque eles entendem o princípio. Nós é que não entendemos. A palavra fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Aí muitas vezes a gente não entende, mas por que ele está no pecado e prospera? Porque ele entendeu o princípio e a gente não. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Gente, a igreja que eu frequento, o nome dela é Gravidade Zero, o nome da igreja. Amém? Eu sou da igreja Gravidade Zero. Gente, eu enviei um convite aqui, não sei para quem, vocês me perdoam. Foi algo que eu apertei aqui. Amém? O nome da igreja que eu congrego é Gravidade Zero, tá? O meu apóstolo chama Adriano Rente, para quem quiser saber. É um homem de Deus, uma igreja abençoada. Amém? Aqui em Arujá. Bom, vamos lá. Versículo 4.
Os filhos de Joel foram Semaías, pai e fundador de Gog, que deu origem a Simei, pai de Mica, que foi pai de Reaías, pai de Baal, que gerou Beera, e a quem Tiglat-Pileser, rei da Síria, conduziu cativo para o exílio. Beera foi um dos príncipes dos Rubenitas. Os seus irmãos, de acordo com seus clãs, quando se registrou a genealogia, foram Jeiel, o chefe Zacarias, Azaz, Belá, filho de Asas, neto de Sema e bisneto de Joel. Eles habitaram em toda a região que havia desde Aroer até o monte Nebo e Baal-Meon. A leste tomaram posse do território que vai até o deserto que se estende na direção do rio Eufrates, porquanto seus rebanhos haviam prosperado e crescido muito em número de terras de Gileade. No governo do rei Saul, lutaram contra os agarenos, que foram derrotados. Eles habitaram nas suas tendas em toda a região oriental de Gileade. Amém? Versículo 11. Gade. Ao lado da tribo de Ruben estabeleceu-se a tribo de Gade, que ocupou desde a região de Bazã até Salca. Joel tornou-se o primeiro chefe dos clãs de Bazã, e Safã foi o segundo. Os demais foram Janai e Safate. Eis, portanto, os parentes deles, por famílias tribais: Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacá, Zia e Éber. Foram 7 ao todo. Eles foram descendentes de Abiail, filho de Uri, neto de Jaroa, bisneto de Gileade, e trineto de Micael, que foi filho de Gesisai, neto de Jado, bisneto de Bus. Ai, filho de Abdiel e neto de Guni, foi o chefe da casa de seus pais. Eles se estabeleceram em Gileade e Bazã, e em suas aldeias e povoados, como também em toda a extensão das terras de pastagens de Saron. Todos esses foram devidamente registrados segundo as suas genealogias durante o governo de Jotão, rei de Judá, e do reinado de Jeroboão, rei de Israel. Versículo 18. Guerra entre as tribos transjordânicas. As tribos de Ruben, os Rubenitas, assim como as tribos de Gade, os Gaditas, e a meia tribo de Manassés, possuíam juntas 44.770 guerreiros experientes nas batalhas. Eles eram hábeis com escudo e espada. Está no capítulo 5 de 1 Crônicas. Amém? Capítulo 5 de 1 Crônicas, versículo 18. Bem como certeiros no manejo dos seus arcos e armas de guerra. Lutaram contra os agarenos e também contra Getur, Nafis e Nodab. Durante a batalha, clamaram a Deus, que os ajudou, entregando os agarenos e todos os seus aliados nas suas mãos. Deus os atendeu, porquanto depositaram nele toda a confiança. Então, vamos parar aqui. A tribo de Ruben, a gente já viu, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. Eles eram homens guerreiros que sabiam manejar como ninguém espadas, escudos e armas. Amém? Então, eles tinham conhecimento de guerra. A gente já viu isso em alguns capítulos, alguns livros atrás. Só que tem algo, querido, que é muito importante, que vale muito mais do que você saber manejar, amém, as suas armas. Hoje as nossas armas, vocês já aprenderam quais são as armas de guerra espiritual que nós temos. Há algo mais importante do que saber, amém, manejar as armas. E o que é? A confiança no Senhor. A confiança de que Deus vai entregar nas suas mãos a vitória. Você pode orar como uma beleza. Você pode saber, amém, manejar as armas espirituais que Deus te deu de uma forma única, como ninguém. Mas se você não tiver confiança no Senhor, você não vai ter vitória. E esse povo aqui, ele soube alinhar as duas coisas. A habilidade que Deus deu,
e a confiança e a fé no Deus de Israel. Então, nós temos que equilibrar as coisas. A confiança que nós temos no Deus de Israel, isso é exercer a nossa fé, querido. Porque às vezes a gente ora, usa as armas, usa todos os recursos espirituais que o Pai nos concedeu, mas a nossa fé é fraca. Mas a nossa fé não ajuda. Aí muitas vezes a gente pega e fala assim, mas por que não está acontecendo? Por que eu não estou vendo? Porque talvez você não está acreditando de verdade que Deus possa confiar a vitória nas tuas mãos. Então não adianta saber orar, não adianta saber guerrear, não adianta saber usar as armas espirituais que foram ensinadas para você. Não adianta se você não tiver fé e confiança no Deus vivo de Israel e falar, Senhor, vai comigo. Porque se o Senhor não for comigo, não adianta eu ir. Amém? Então vamos lá, versículo 21. Tomaram dos agarenos o rebanho de 50.000 camelos. Então olha os despojos que eles tiveram. Quando a gente sai de uma batalha, quando a gente sai de uma guerra, quando a gente sai de uma trincheira de batalha espiritual, as recompensas vêm. Por isso eu quero dizer, querido, para você, que talvez você esteja passando por um momento de grande tribulação, de grande ataque, de grande contra-ataque. Eu quero falar para você que a vitória vem. Os despojos de guerra vai saltar das tuas mãos, que vai transbordar. Quanto maior o nível de ataque, maior é o nível da promessa. Quanto maior o nível da perseguição, maior vai ser a honra. Por isso, permaneça, querido. Porque vai sobrejar sobre a tua vida. Não existe batalha sem recompensa. Não existe guerra do qual o Senhor não traga um despojo para você. Porque a gente está saqueando o inferno. Quando nós jejuamos, nós estamos tomando de volta aquilo que é nosso. Nós estamos buscando algo que foi perdido, que é o quê? A intimidade com Deus. E quando nós temos intimidade com Deus, Deus vai lá, olha do céu e fala, uau, o meu filho e a minha filha está se prostrando aos meus pés. Tudo que é dela por direito e por herança eu vou liberar. Aí ele dá ordem aos anjos que tomam conta dos tesouros e começa a liberar sobre a tua vida. E tudo que estava travado começa a destravar. Amém? Então, olha o que eles herdaram. Tomaram de posse. Tomaram dos agarenos o rebanho de 50.000 camelos, 250.000 ovelhas e 2.000 jumentos, e ainda fizeram 100.000 prisioneiros. Quais são os prisioneiros que nós fazemos hoje? Todos os demônios que estavam na nossa linhagem, todos os demônios que nos aprisionavam, todos os demônios que estavam roubando a nossa vida, todos os verdugos que estavam roubando as nossas finanças. Hoje eles são prisioneiros. Amém? E muitos dos seus inimigos caíram mortos nas batalhas, porquanto essa era uma guerra de Deus. Depois disso, ficaram morando naquelas terras até o cativeiro. Existem guerras que são nossas. Existem guerras que são do Senhor. E a gente tem que aprender a discernir e a perguntar para o Pai, Pai, essa guerra é minha ou essa guerra é tua? Como já foi dito lá na intercessão. Essa guerra é minha ou essa guerra é tua? Eu tenho que botar a minha mãozinha ou eu deixo a tua mão poderosa e valente tomar conta do negócio? Por isso que é importante a gente ter intimidade com Deus. Por isso que nós temos que aprender a ficar 15 minutos do nosso dia somente em silêncio e falar, Pai, eu estou aqui sem falar nada, somente para ouvir a tua voz. Eis-me aqui. Assim como Samuel disse, quando o Senhor o chamou. Samuel, e aí ele disse o quê? Eis-me aqui, Senhor. Ele não falou nada. Ele não falou nada. O problema é que muitas vezes a gente vai para a presença de Deus e a gente só fica falando. E Deus só quer que você fique em silêncio. É tirar 15 minutos do seu dia e ficar em silêncio e falar, Senhor, eis-me aqui. Me ensina a te sentir. Me ensina a te ouvir no silêncio.
E aí você vai começar a perceber a presença de Deus de uma forma diferente. Porque a presença de Deus é diferente da presença de Jesus e diferente da presença do Espírito Santo. E a gente só vai aprender a discernir quando a gente aprender a passar tempo com Deus no silêncio. Amém? Versículo 23. A idolatria e a sua punição. A meia tribo de Manassés habitou naquele território e se multiplicou desde Bazã até Baal-Hermon, até Sener, o Monte Hermon. Estes foram os chefes das famílias dessa tribo: Éfer, Ize, Eliel, Azriel, Jeremias, Rodavias e Jadiel. Eram guerreiros corajosos, homens ilustres e chefes de família. Contudo, agiram com infidelidade para com Deus de Israel e dos seus antepassados, e se prostituíram, prestando culto e seguindo os deuses dos povos pagãos, que o próprio Deus havia exterminado de diante deles. Por esta razão, o Deus de Israel moveu o espírito de Pul, que é Tiglat-Pileser, rei da Assíria, a conduzir as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés para o território das cidades de Ala, Abor, Ara e para a beira do rio Gozã, onde vivem até hoje. Então aqui o Senhor exalta, falando que eles eram guerreiros, corajosos, homens ilustres e chefes de família. Em nenhum momento Deus falou, amém, que eles não tinham essas qualidades. Eles tinham essas qualidades. E isso a gente pode trazer para a nossa vida. Somos homens de família, mulheres de família, guerreiros que se posicionam, mas que em algum momento da nossa vida a gente vai lá e a gente se prostitui espiritualmente. Como que a gente se prostitui espiritualmente? Tirando Deus do centro e colocando outras coisas no lugar. Porque idolatria não está só, amém, atribuído a você ficar cultuando imagens de gesso e de madeira. Idolatria, como já foi explicado para vocês, e quem está aqui de primeira vez, se você não saiba, idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus na tua vida, de primazia do Senhor. Pode ser teu emprego, pode ser teu dinheiro, pode ser tua casa, pode ser teu marido, pode ser teu filho, teu pastor. Tudo que toma o lugar de primeiro de Deus, o lugar primeiro do Senhor na tua vida, é uma idolatria. Aqui eles foram de forma específica, se prostituíram, prestando culto e seguindo aos deuses pagãos. E aí o Senhor permitiu, foi por permissão do Senhor, porque quando a gente quebra princípio, a gente quebra mandamento. E qual foi o mandamento que eles quebraram aqui? Adorarás o Senhor teu Deus e nenhum outro adorarás. Quebrou princípio, quebrou mandamento, abriu legalidade. Deus é justo juiz. Quebrou a legalidade, Deus dá permissão para Satanás vir e fazer o que quiser com a tua vida. Às vezes ele só não vai permitir que tire a tua vida. Mas ele dá legalidade para Satanás fazer o que ele tem que fazer, porque você abriu brecha. Foi você que abriu brecha. Não foi Deus. Aí muitas pessoas não entendem o Yom Kippur, que agora eu vou... Está indo a ministração aqui, o Espírito Santo está conduzindo. Então vamos lá. Para quem não entende o que é Yom Kippur. Yom Kippur é exatamente isso. É um tribunal onde você pede misericórdia a Deus para que toda a tua culpa, não é pedido de perdão, porque perdão só Jesus te dá. Jesus te dá o perdão. Você pecou, você vai lá e fala: Senhor, eu confesso que eu, sei lá, tirei a vida de uma pessoa. Joãozinho tirou a vida da pessoa. Aí ele se arrependeu depois de uma semana. Jesus perdoa? Perdoa. Porque ele levou os nossos pecados na cruz. Mas e a consequência do ato do Joãozinho? A consequência do ato do Joãozinho, não. A consequência do ato está lá. Aquilo abriu uma legalidade para que Satanás, durante um dia no ano, pegue o caderno, o livro da vida e fala: João tirou a vida da Maria no dia tal a tal, pediu perdão, mas a consequência está aqui.
Aí apresenta diante do tribunal. Aí Deus, como justo juiz, vai julgar. Tudo bem, pedir perdão, mas tem a consequência. Então, para que serve o tribunal do Yom Kippur? Para anular a consequência do teu pecado e não perdão. Deu para entender agora? Então, o jejum de Yom Kippur, que acontece uma única vez no ano, que é considerado o jejum, e Paulo fala sobre isso lá no Novo Testamento. Ele fala que ele estava em uma viagem e ele perdeu o dia do jejum. O jejum. Não é um jejum normal como eu e você estamos fazendo, que nós entregamos. É o jejum. E como que faz, Michele, para a gente ter anulado a consequência e trampar todas as brechas? Você tem que fazer o jejum de Yom Kippur, querido. Nós estamos nos 10 dias de preparação de arrependimento. É você pegar e falar para Deus, Pai, eu pequei. Eu sou pecador, eu já te pedi perdão, mas eu te peço, em nome de Jesus, anula toda a culpa, anula, Senhor, toda a legalidade. Aí você jejua, aí você se humilha, porque só tem esses 10 dias antes do grande tribunal, para que Deus vai lá e vai riscando. Anulou. Pecado confessado, pedido, perdão. Anulado. Vai chegar um dia, amém, e Satanás vai pegar e falar assim, eu não tenho o que apresentar contra a vida da Anne, porque ela se humilhou. Amém? Então é assim que funciona. Michele, que dia que é o jejum? O jejum de Yom Kippur vai ser das 18 horas do dia 1º de outubro às 18 horas, são 25 horas de jejum. Às 18 às 19 horas, se eu não me engano, agora depois eu falo para vocês, do dia 2 de outubro. É um dia em que você tira para Deus, é o dia do Senhor. Você não trabalha, você não come, você não bebe, você não limpa a tua casa. É numa quarta-feira, de quarta para quinta. Para quem é em São Paulo, mora em São Paulo, tem uma lei que permite você ficar em casa por conta do dia de Yom Kippur. Para quem é de São Paulo, amém? Existe um dia, mesmo se você pediu perdão, as consequências estão lá, gente. É a consequência, entenda? É a consequência que dá legalidade. Amém? Então a gente precisa apresentar diante do tribunal. Aí Satanás, ele não tem como te acusar diante do tribunal do Senhor. E aí o seu próximo ano vai ser um ciclo, amém, de bênção. É jejum absoluto. Sem água, sem nada. São 24 horas, 25 horas sem comer nada, sem beber nada. Você não se maqueia, porque é um dia de humilhação. Quem está grávida, querido, quem está grávida, Deus entende. Amém? Aí você beba a sua água. Aí você faça com moderação. Amém? Porque Deus não quer sacrifício de tolo. Tá? Outro ponto para esclarecer para vocês. Esse ano, eu não vou conduzir vocês. Por quê? Eu já expliquei o porquê. Porque eu estou, amém, totalmente exausta espiritualmente. E eu estou passando, amém, eu estou fazendo junto com outro pessoal. Então, esse ano eu não vou fazer, mas no ano que vem Deus já me permitiu. Você pode fazer sozinho? Pode. Você já pode ir começando a pedir perdão pelos seus pecados a partir de agora. Para quem estava num jejum, amém. Você já quebrou muitos altares, tá? Mas se ainda Deus está trazendo alguma coisa, você continua quebrando, você continua se arrependendo. Só que existe algo também que precisa ser dito. No jejum de Yom Kippur, você tem que selar com uma oferta. Não existe valor. Você pode dar 5, 10, 15, 20, 25, 30, o valor que você quiser. O valor que você quiser, você faz a oferta. Por quê? Você precisa selar no mundo espiritual aquele teu sacrifício. E aí você dá nome a essa semente. Aí você pode pedir o que você quiser. Porque Deus anula decreto e lança novos decretos. Gente, é sobrenatural. Eu já vivi coisas sobrenaturais depois que eu comecei a fazer o jejum de Yom Kippur.
Eu vi Deus mudar a minha história, tanto ministerial como financeira. Amém? Então, é isso, querido, que tem que ser feito. Michele, aonde eu dou oferta? Aonde o teu coração determinar. Você pode dar na tua igreja, você pode dar para o teu pastor. Você vai lá e você oferta. O mundo espiritual sabe por que você está ofertando. Geralmente, quando você faz com um líder, você, às vezes, na maioria das vezes, vai lá e você honra no líder, na vida do líder, que nem agora eu vou honrar na vida desse líder que está me conduzindo no Yom Kippur. Eu vou dar minha oferta no final do Yom Kippur para a vida dele. Amém? Mas se eu tivesse indo para outro, conduzindo sozinha, aí eu iria dar na vida do meu apóstolo. Amém? Glória a Deus, porque a gente honra aquela pessoa que está nos conduzindo. Amém? Ele é para ser feito do dia 1, das 18 horas do dia 1 às 18 horas do dia 2. São 25 horas de jejum. E nesse período, até o dia 1º, vocês vão fazer o quê? Renunciar, pedir perdão, pedir para Deus anular todas as maldições da sua vida, todas as maldições da sua família, tudo que possa estar de pé, que altar. Não pode trabalhar, querido. Se você não tem como, amém? Se você não tem como não trabalhar, aí você vai ter que ver o que o Senhor vai te direcionar, amém? Mas geralmente, para quem é de São Paulo, existe uma lei. Procura aí que existe uma lei, que é a lei para quem faz em Yom Kippur. Amém? Existe uma lei. O Silvio Santos, quando era vivo, ele até passava nas propagandas do SBT, que era dia de Yom Kippur, porque ele era judeu. Então, ele colocava todas as festas bíblicas que tinha, ele colocava no comercial do SBT. Então, ele postava a festa de tabernáculos, tudo que é bíblico, que nós devemos comemorar. Ele colocava sobre as festas de tabernáculos, ele colocava sobre Yom Kippur, ele colocava sobre o Rosh Hashanah, ele colocava tudo isso. Amém? Glória a Deus. Deu para esclarecer para quem tinha dúvida do jejum de Yom Kippur, como que é, porque veio bem de encontro com a nossa leitura. É isso que é o jejum de Yom Kippur. Então, o jejum de Yom Kippur não é para perdoar os teus pecados. O jejum de Yom Kippur é para você anular a legalidade que Satanás tem sobre o teu pecado. É para isso que funciona o Yom Kippur. Amém? E tem muita gente que confunde. Ai, Jesus é que perdoa os meus pecados, eu não preciso fazer. Tudo bem, querido. Eu respeito a tua opinião, mas foge da palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Capítulo 6. Deixa eu ver se vai dar. Porque eu quero começar a ler o... Bom, a gente vai ler o 6 amanhã, tá? Porque eu quero dar início e eu preciso ouvir o que o Senhor me direcionou. Nós vamos começar a estudar agora para quem é bariátrico, o que faz. Para quem tem bariátrica, bom, eu não entendo muito, eu acredito que vocês não possam ficar muito tempo sem comer, né? Você vai fazer de acordo com aquilo que o teu médico te instruir. Você vai ter que perguntar para o teu médico e perguntar para ele, olha, eu posso ficar 25 horas sem comer? Se não, você pede direcionamento para ele e pede para ele te falar o que você pode e o que você não pode. Se ele falar que você tem que ficar, amém? Sei lá, 10 horas, o limite é 10 horas, eu não sei qual foi a instrução que o teu médico deu, porque Deus respeita a autoridade que ele concedeu sobre a face da terra. Então você pergunte, eu não sei qual foi a instrução, você faça de acordo com aquilo que o teu corpo possa fazer, amém? Porque nós também não podemos infringir aquilo trazendo o quê? Mal-estar para o corpo do Senhor, porque nós estamos ferindo o templo do Espírito Santo de Deus. Então, o jejum tem que ser com ordem e decência para não ferir o templo do Espírito Santo de Deus. Então, geralmente, grávida e lactante faz de acordo com a sua condição. Para quem tem algum problema de saúde, faz de acordo com a sua condição. Amém? Glória a Deus. É jejum total. Para quem não tem nenhum tipo de comorbidade, para quem não é grávida, para quem não é lactante, é jejum total. Total. Sem água, sem comida, sem nada. É vestir roupa de saco. É humilhação para que Deus tire a legalidade da mão do capeta. Porque a legalidade, ela existe. É a consequência do nosso pecado. Então, se você amamenta,
Você não pode ficar um período muito grande de falta de líquido, né? Porque a gente sabe que quanto mais líquido a gente bebe, mais leite desce. Então, você vai fazer proporcional ao seu estado físico, amém? A sua condição. Então, vamos lá. Povo de Deus, o profeta que o Senhor nos deu para nós estudarmos, em paralelo com o livro de Crônicas, é o profeta Jeremias. Amém? Casados, um pode fazer pelo outro? Olha, o jejum de Yom Kippur, ele anula até mesmo a legalidade dos nossos antepassados. É bem profundo. Ele anula. Você estando em uma só carne com o teu marido, sim, mas as coisas que são legalidades da família dele, da genética dele, aí já não tem como, aí é ele que tem que fazer. Amém? Mas da vida dele em si ali, vocês por serem casados, sim, mas da genética dele, aí é ele que tem que fazer, mas você pode fazer. O meu marido também, ele não faz, porque ele trabalha. Então, ele nunca fez o jejum de Yom Kippur. Eu sempre fiz. Mas a bênção veio sobre o nosso lar, não somente sobre a minha vida. Na verdade, a bênção veio sobre a vida dele, porque ele que mudou de emprego e Deus deu um emprego assim, surreal. Amém? É que os planos do Senhor vai se moldando de acordo com as nossas caminhadas, mas veio sobre a vida dele a bênção. Amém? Então, pode sim, pode fazer um pelo outro, porque nós somos casados legalmente. Então, a mulher santifica o esposo. Amém? Começa às 18 horas. Começa às 18 horas do dia 1º. Gente, eu vou ver se eu consigo colocar algumas pautas de renúncia para vocês no grupo. Só que eu quero deixar uma coisa bem clara. Vocês vão fazendo por vocês, por arrependimento. Porque é como eu falei. Eu tô numa batalha que vocês não têm ideia. O meu celular, às vezes, ele trava. O meu computador, eu já falei aqui no começo da live. Eu não tô tendo espaço mais nada no meu celular. Eu não consigo fazer as coisas porque tá uma guerra. Se eu conseguir, eu coloco as pautas para vocês. Amém? Amém? Glória a Deus, para ajudar vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos ler agora o profeta Jeremias. Eu coloco vocês no grupo. Quem quiser entrar no grupo, é só me mandar o número do seu WhatsApp, tá? Com o seu DDD no privado. Falei, eu quero entrar no grupo. Que aí eu coloco vocês. Tá bom? Então, vamos lá. O profeta Jeremias. Eu estou lendo nesse momento como jejuar, o que pode, o que não pode, o que pode. Amém, Renata. Glória a Deus. Amém. Vamos lá, Jeremias, capítulo 1. Oráculos do profeta Jeremias. Eu vou mandar no grupo para vocês um e-book que eu escrevi ontem, depois que voltou a minha luz. Eu vou mandar para vocês um e-book que eu escrevi rapidinho, contando a história do profeta Jeremias. Eu não vou falar aqui para não me estender, mas eu vou colocar lá no grupo para vocês de presente, tá? Então, Jeremias, oráculos do profeta Jeremias. Lá no e-book está escrito por que ele fala, por que fala que ele é o profeta chorão. Mas eu já vou antecipar aqui. Por que fala que Jeremias era o profeta chorão? Porque ele chorava com a dureza do coração do povo de Judá. Ele era um profeta que nós vamos ver aqui que ele pregava o arrependimento. Ele pregava, amém, para os filhos daquela terra que eles tinham que se arrepender da idolatria. E o povo não escutava Jeremias. O povo zombava de Jeremias. E ele chorava por saber que Deus, amém, iria lá. Vamos lá. Eu vou passar aqui antes da gente ler. Eu vou ler para vocês, porque tem gente que não está no grupo, não vai pegar o e-book. Então vamos lá. Eu vou ler o que escrevi. Jeremias foi chamado pelo Senhor ainda jovem a ser profeta. Filho do sacerdote Ilquias, da cidade de Hananote, nas terras de Benjamim. Então Jeremias, ele era descendente da tribo de Benjamim. Tradicionalmente, era comum os filhos servirem ao sacerdócio. Então, nós já vimos aqui na leitura do Antigo Testamento que os sacerdotes, eles passavam de pai para filho. Amém? Então, os filhos de Arão herdaram o sacerdócio e assim foi sucessivamente. Então, Jeremias, o pai dele era o sacerdote Ilquias, da tribo de
Benjamim, da cidade de Hananote. Nós já lemos isso algumas semanas atrás. Que Deus abençoe, Tânia, em nome de Jesus. Só que o que aconteceu com Jeremias? Jeremias, além de ser um sacerdote, Deus também liberou sobre ele o quê? Um chamado profético. Então, ele era profeta e sacerdote. Amém? Então, ele agia nas duas esferas dentro do tabernáculo do Senhor, ali. E o nome dele em hebraico, qual que é o significado do nome Jeremias? Em hebraico se diz, eu vou tentar ler, tá? Yarmi-Yahiau, Yarmi-Yahu, Yarmi-Yahu. O que significa? Deus exalta ou elevado por Deus. Então, o nome dele já se... Olha a importância do nome, queridos. Quando nós vamos escolher o nome para os nossos filhos, nós temos que estar atentos ao significado do nosso nome. O nome que nós vamos dar para o nosso filho. Tem gente que dá nome porque acha bonito e não sabe o significado. Então, o nome de Jeremias já significava o quê? Deus o exalta, ou elevado por Deus. E como que era composto o nome de Jeremias? Era composto por vou soletrar, Y-A-H, que é a abreviação do nome de Deus, Yahweh, Yahvé. E também tinha o significado, o complemento de Rum, que é R-U-M. O que significa? Exaltar ou erguer. Trazendo então o sentido de Deus exalta, Deus engrandece ou elevado por Deus, porque ele era um homem elevado pelo Senhor. Amém? O seu nome também estava ligado à liderança espiritual, então ele era um líder espiritual. Fé, ele era um homem que tinha muita fé, que ele clamou por muito tempo por uma cidade em que esnobava, escarnecia, maltratava ele, e ele sempre se manteve firme no propósito. E um chamado para propósito elevado, tudo isso está atribuído ao nome de Jeremias, amém? Então ele estava ali com um chamado de propósito elevado, além de refletir uma pessoa destinada, olha como que o nome é importante, a enfrentar os desafios impostos com força e inspirar as pessoas com esperança e determinação. Porque ao mesmo tempo que o profeta Jeremias, ele ia lá e ele confrontava os pecados, ele falava que existiria um tempo em que haveria uma nova aliança. Então ele estava fazendo o povo se arrepender do pecado, parar da idolatria, parar de fazer o que eles estavam fazendo, porque ele queria restabelecer a aliança do povo com Deus. Ele também era conhecido como um profeta chorão, como a irmã colocou, ou profeta das lágrimas. Por quê? Porque ele chorava diante da infidelidade e da dureza do coração do povo. Por isso que ele era conhecido como um profeta chorão ou um profeta das lágrimas, porque aquilo doía dentro da alma dele pegar o arrependimento, dele tentar abrir os olhos do povo, e o povo está com o seu coração duro. E o povo não se arrepender, e o povo seguir sobre a infidelidade diante da presença do Deus de Israel. Amém? Ele é o autor que carrega o seu nome, do livro, né, de Jeremias, que nós vamos fazer a leitura, e ele também escreveu o livro de Lamentações. Então, se você não sabia, o livro de Lamentações também foi escrito pelo profeta Jeremias. Ele foi chamado muito jovem. Ele era um menino quando Deus chamou. E isso daqui serve para mim e para você. Ele foi chamado muito jovem para ser profeta. Ele era uma pessoa que ele não tinha, na visão dele, ele não era capaz de cumprir a missão que o Senhor lhes confiou. Porém, Deus lhe assegurou que a sua presença lhe daria as palavras certas a serem ditas. Às vezes, Deus já deu um chamado na minha vida, Deus já deu um chamado na tua vida, e você está falando, mas eu sou jovem demais. E não jovem de idade, mas jovem de convertido. E isso está fazendo com que você não cumpra aquilo que Deus liberou sobre a tua vida desde quando você nasceu. Onde que está isso na Bíblia? Vamos lá. Oráculos do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 1. Eis as palavras de
Irmiahu ben-Hiriaque, Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Ananote, do território de Benjamim. A palavra de Yahvé, o Senhor, veio a ele no 13º ano do reinado do rei Josias. Lembra o rei Josias, que foi aquele rei que começou a mudar, a quebrar tudo que estava lá, os altares das colinas, foi ele que descobriu ali, amém? Que o sacerdote foi lá e ele descobriu a Torá, deu a Torá, e Josias começou a fazer a limpeza. Foi nesse período que Jeremias estava. Filho de Amon, rei de Judá. E voltou a falar com ele muitas vezes durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando o povo da cidade de Jerusalém foi levado cativo para o exílio. Então ele passou por diversos reinados. Depois eu vou continuar aqui para vocês verem, tá? Olha quando Deus chamou Jeremias. Jeremias é convocado a pregar. A palavra de Yahvé chegou a mim como a seguinte convocação. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi antes que viesses ao mundo. Eu te separei e te designei para a missão de profeta às nações. Contudo, eu redargui, ó eterno Yahvé, eis que não sei me expressar como convém. Não passo de uma criança. Entretanto, o Senhor me orientou. Não alegues que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo que eu te ordenar, falarás. Então aqui, Jeremias questionou o Senhor. Eu sou muito jovem. Eu não sei o que falar. Eu sou uma criança na vida cristã. Eu sou uma criança. Eu acabei de me converter. Faz 2 anos que eu sou convertido. Faz 3 anos que eu sou convertido. Eu não sei nada. Eu sou um bebê. E Deus aqui falou para ele, não diga que você é jovem. O Senhor está dizendo para ti, querido. Não diga que você é jovem. Porque a todos a quem te eu enviar, tu irás. E tudo que eu te ordenar, tu falarás. Então receba, querida, essa palavra para ti. Não tenha medo. Versículo 8. Jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu estou contigo a fim de proteger-te. Assim diz Yahvé. Porque às vezes a gente vai ficar com medo de ir da presença. Povo de Deus, eu quero falar para você que isso acontece até os dias de hoje comigo. Até os dias de hoje isso acontece comigo. Não pense para você que vocês me veem aqui pregando, que vocês me veem aqui profetizando, eu sendo boca de Deus, que eu não tenho temor. O medo é diferente de temor. Medo é diferente de temor. Porque Deus já me colocou a falar de frente com pessoas grandes. E eu falo, Senhor, tenha misericórdia. Eu travo. O meu marido já até sabe, eu olho para a cara dele e falo, intercede aí. Intercede aí. Eu estando cara a cara com a pessoa é uma coisa. Se eu falo com a pessoa pelo celular é uma coisa. Agora, quando Deus me coloca frente a frente, eu não vou ser hipócrita para vocês. Acontece exatamente isso, porque o meu chamado é exatamente o chamado de Jeremias. Deus me levantou para seguir o mesmo chamado de Jeremias. E vocês vão ver aqui. Então, às vezes, Deus me coloca para confrontar pessoas de patente alta. E aí, quando Ele coloca as coisas na minha boca, que eu sei que é Ele, que eu sinto um bolo na minha garganta, o fogo do Espírito Santo queimando, eu fico tremendo, eu falo, sangue de Jesus tem poder, me ajuda, Senhor. E eu me vejo exatamente como Jeremias. Só de falar, minha carne treme. Eu não estou brincando para vocês. Então, vamos lá. Versículo 9. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou-me: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. Vê, eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra. Olha o chamado. Para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e plantar. Então, o chamado de Jeremias era para ele arrancar e despedaçar tudo aquilo que era do maligno, trazer para fora a podridão,
tirar o que estava sujo. Mas, ao mesmo tempo, Deus também liberou sobre a vida de Jeremias o poder para ele edificar a vida, edificar novas igrejas, edificar novas coisas, amém? Na vida do povo e para plantar. Queridos, o que eu fiz com vocês no jejum de ativação profética e alinhamento profético foi exatamente isso. Despedaçamos os grilhões, quebramos o jugo, despedaçamos todas as trevas para vocês edificarem na palavra de Deus e eu plantei vocês no mundo espiritual. Para que vocês venham crescer no ministério profético. Versículo 11. E a palavra de Yahvé veio a mim indagando: o que estás vendo, Jeremias? E ele respondeu, ao que respondi: vejo um ramo de chaquete, amendoeira. Então Yahvé replicou-lhe: viste bem, porque eu estou vigiando a fim de que minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez nesses termos: os que está vendo? Ao que respondi: vejo uma panela fervendo, ela está inclinando para o norte, para cá. Então Yahvé me esclareceu. Então Yahvé disse: do norte. Então aqui Deus trouxe uma visão a Jeremias. Então Deus deu uma visão. O profeta tem visão. O profeta tem visão. Seja ela aberta ou seja ela fechada. Quem se move no profético tem uma visão, seja ela aberta ou seja ela fechada. Amém? Então, Deus deu uma visão de uma panela fervendo para o lado do norte. Então, todas as vezes em que nós, que nos movemos no profético ou somos profetas, que Deus nos dá uma visão, Deus vai trazer a revelação dessa visão. Então, o Senhor trouxe a revelação a Jeremias. Do norte derramar-se-á a desgraça sobre todos os habitantes da terra. Gente, tem gente que acha que é fácil ser profeta. Tem gente que quer ser profeta, tem gente que quer se mover no profético, e Paulo fala, buscai o dom da profecia, mas eu quero falar para você que você tem que estar muito bem emocionalmente e espiritualmente, porque as coisas que o Senhor vai te revelar, muitas vezes, se você não tiver maturidade, querido, você não suporta. Porque Deus antecipa tudo aos seus profetas. A gente vê tudo primeiro do que os outros. A gente sabe se vai estar feliz, se vai ser coisa boa, a gente sabe se vai ser coisa ruim. Tudo a gente sente primeiro. Tudo Deus revela primeiro para o profeta. Então o profeta ele tem que ter um discernimento espiritual muito grande e uma maturidade emocional muito grande. É por isso que nós devemos pedir todos os dias, Senhor, cuida das minhas emoções e alinha meu corpo, minha alma e o meu espírito, porque senão a pessoa não suporta. Porque Deus pode revelar que uma pessoa que você ama vai falecer. Deus pode revelar que uma nação vai ser, como ele disse, destruída. Deus pode revelar coisas, querido, e na grande maioria das vezes eu quero falar para você que na grande maioria das vezes, principalmente comigo por conta do que é o meu chamado, que é o mesmo chamado de Jeremias, o Senhor vai mostrar a ira dele sendo derramada. O Senhor vai falar o que ele vai fazer com a cidade, ele vai falar o que ele vai fazer com a nação, se não se arrepender, o que ele vai fazer com a igreja. E eu quero falar para você que se você não tiver estrutura espiritual, você não suporta. Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você é muito bruta, mas você é muito, parece que você não tem sensibilidade. Eu não tenho nem o que dizer para a pessoa, eu nasci assim. Mas é por conta daquilo que Deus já tinha liberado sobre a minha vida. Então eu consigo passar de boa. Às vezes as minhas filhas falam, mas mãe, quando ela vai morrer você não vai sofrer? Eu falo, não é que eu não vou sofrer, mas é um processo natural da vida. Mas isso não é eu que forço, é simplesmente eu sou assim. E eu não consigo mudar. Amém? Então o profeta, ele tem que ser muito bem emocionalmente resolvido. Amém? Então vamos lá, versículo 15.
Porquanto eis que estou convocando todos os povos dos reinos do norte, afirma Yahvé. Eles virão de cada um deles, e cada um deles colocará o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, em redor das suas muralhas, contra todas as cidades de Judá. Então, a primeira revelação que Deus deu para Jeremias foi exatamente essa. Que o povo iria atacar o povo pela porta norte. Pronunciarei contra eles os meus julgamentos, por toda a sua malignidade, porque eles me desprezaram, queimaram incenso a outras divindades e adoraram ídolos feitos por suas próprias mãos. A consequência do pecado. Mas tu, prepara-te, cingirás os teus rins, levantar-te-ás e lhes pregarás tudo o que eu te ordenar. Não tenha receio deles, para que eu não te faça ter medo deles. Quanto a mim, eis que te coloco a partir de hoje como cidade fortificada, uma coluna de ferro como uma muralha de bronze, diante de toda a terra. Os reis de Judá, os seus líderes e governantes, os seus sacerdotes e todo o povo da terra. Então Deus levantou ele como uma pessoa forte naquele lugar. Eles lutarão contra ti. Então Deus já liberou e falou para Jeremias, eles vão se levantar contra você. Eles vão se levantar contra você. Deus já avisou para ele. Eles vão se levantar contra você, querido. E eu quero falar que quando você tem, talvez o teu chamado não seja como o meu e como o de Jeremias. Talvez o teu chamado seja como o de Moisés. Talvez o seu chamado seja como o de João Batista, como o de Samuel, como o dos outros profetas. Mas Deus vai sempre te alertar. E Deus falou para mim, vão se levantar contra você. Assim que ele entregou o chamado na minha mão, você vai ser perseguido. Constantemente, para quem estava aqui nas outras lives, o Senhor falou, hostes demoníacas de alta patente estão se levantando contra a sua vida porque você está incomodando o inferno. O Senhor sempre avisa. Para que a gente faça o quê? Esteja preparado. Olha, vai vir tiro, porrada, bomba, vão vir com um caminhão, tanque para passar por cima de você. Mas eu estou contigo. Eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra a tua pessoa, porque eu estou contigo para te livrar. Oráculo do Senhor. Então, nós lemos aqui o primeiro capítulo, foi o chamado de Jeremias. Amém? Vamos continuar aqui no e-book. Por quanto tempo Jeremias foi profeta? Ele foi profeta por 40 anos. Amém? Nos séculos, entre o século 4 e o século 5 ali, antes de Cristo. Amém? Pregando arrependimento e avisar ao povo quanto ao exílio babilônico. Então, o povo ainda não tinha ido para o exílio da Babilônia. Nabucodonosor ainda não tinha levado o povo para a Babilônia. Ele estava alertando o povo que se eles não mudassem a conduta deles, isso iria acontecer. Por conta da desobediência, da idolatria que estava sobre aquela terra. Amém? Só que por conta da dura mensagem que ele carregava, ele enfrentou muita oposição e perseguição do povo e dos líderes, como Deus já havia alertado. O povo se levantou contra ele. Porém, algo que ele permaneceu fiel ao chamado, porque Deus já tinha avisado que isso ia acontecer. E Deus, amém, já tinha avisado para ele que o povo endureceria o coração e que eles seriam rebeldes e os perseguiriam. Às vezes, tem gente que não consegue ficar no grupo, que não consegue ficar na live, porque acha que a palavra que eu trago é muito dura, mas eu não tenho como mudar a essência daquilo que Deus me chamou para fazer. Arrependei-vos, santificai-vos, para de ter idolatria, muda o que você está vivendo, aprende a ser filho de Deus de verdade, para de ser crente meia boca, e tudo que eu falo aqui, eu não falo por dureza, porque eu sou má, porque eu quero ser a santa, não, é porque eu amo a vida de vocês, e isso foi o que Deus me concedeu para fazer. E talvez você vai ter o mesmo chamado que eu, querido. Eu quero falar para você que você vai ter que se manter fiel, mesmo você sendo perseguido, mesmo você sendo, amém, apontado, caluniado. Eu já fui chamada de satanista, eu já fui chamada de tanta coisa. Eu já fui chamada de tanta coisa.
Não cheguei ao nível de Jeremias, mas eu já fui perseguida, eu já fui apontada, eu já fui caluniada. Sou perseguida até os dias de hoje. Ninguém me entende, ninguém me compreende. Amém? Outro ponto. Jeremias teve uma vida de solidão e sofrimento. Por quê? Deus não permitiu ele se casar. Ele foi um profeta que ele não teve casamento. Samuel teve. Jeremias não. Moisés teve. Jeremias não. Outros profetas tiveram, mas Jeremias não teve. Porque Deus separou ele exatamente para a obra. Ele foi ali, ele fez o voto de celibato. Ele não, né? Existem homens e mulheres de Deus que fizeram esse voto, que foram separados para Deus. 2 pessoas que eu conheço que fizeram. Foi a Neuza Tioca, que já faleceu, ela não se casou, ela viveu integralmente para a obra. E a Valnice Milhões. É Milhões o nome dela, né? É a pastora Valnice. Ela também não casou. Ela é para obra. Então, Jeremias teve uma vida de solidão e sofrimento. Ele não se casou, Deus não permitiu, amém? Ele se casar, porque ele foi designado para a obra. Vai ter gente que vai ser assim. Ou você escolhe. Tem gente que escolhe. Fala, eu não quero casar, porque eu quero viver para Deus. Eu quero viver para fazer a obra. E amém. Deus sabe o desejo do teu coração e ele, se ele aprovar, amém, querido. Faça aquilo que o teu coração, que o teu espírito ministra. Amém? Ele enfrentou prisão e ele também não foi de ter muitos amigos. A gente vai ler aqui o livro de Jeremias e ele não teve muitos amigos. Ele não teve. Amém? Ele passou por maus tratos, foi jogado até mesmo dentro de uma fossa, passou até por tentativas de assassinato, mas ele cumpriu o chamado dele até o final. Ele usou alguns elementos proféticos para alertar o povo. Assim como Deus falou com ele, mostrando a vara de amendoeira, e como Deus falou com ele, mostrando a panela fervendo ali numa visão profética, dele usou um jugo de madeira, que nós vamos ver aqui mais na frente, para representar como que o povo estava andando de acordo com a submissão, que o povo estava na submissão do rei da Babilônia, que era Nabucodonosor. Então, às vezes, Deus vai fazer um profeta fazer umas coisas meio loucas. Isso já foi falado aqui. Eu vou falar de novo. Às vezes, Deus vai fazer você fazer uns atos proféticos que você vai falar, Deus, não é possível que o Senhor está pedindo para mim fazer isso. E aí, você vai ser obediente ao Senhor ou não vai? Às vezes, ele vai te dar alguns elementos. Você pegar uma espada, você colocar um jugo de madeira para representar como que o povo tá, eu não sei. E aí, como vai estar o seu coração? Porque se tem uma coisa que um profeta e quem se move no profético faz, é ser obediente e servo. É o primeiro nível do ministério profético. É ser obediente à liderança, obediente a Deus e também ser servo. Depois eu vou trazer, mais para frente, eu vou trazendo mais os estudos para vocês sobre o ministério profético. Amém? Vamos lá. Deixa eu ver o que mais. Jeremias era um homem de oração, mesmo se lamentando com frequência por conta da falta de arrependimento do povo. Então ele estava sempre chorando porque o povo não se arrependia. Ele estava sempre falando, Senhor, mas esse povo não se arrepende. Mas em nenhum momento ele deixou de orar. Ele acreditava fielmente de que a palavra que Deus deu iria se cumprir. Então, Jeremias nos ensina a sermos perseverantes na oração. Perseverar, porque muitas vezes, querido, nós vamos orar, clamar, e os nossos olhos carnais não vão ver nada. Não significa que Deus não vai fazer. Ele vai fazer no tempo dele. No tempo que as coisas forem para ser feitas. Então, ele também é um exemplo de intercessor muito fiel a Deus. Porque às vezes Deus vai te levar a orar por situações em que você não vai estar vendo o mover.
E você vai chorar, e você vai clamar. Você vai se tornar ali um profeta chorão, um intercessor chorão. Mas as coisas vão acontecer. Então, ele nos ensina a sermos obedientes ao chamado, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às perseguições, e verdadeiramente a nos preocuparmos com o próximo. Porque todas as vezes em que ele chorava, é porque ele sabia que aquele povo iria cativo para a Babilônia. Ele sentia a dor. O profeta sente a dor do outro. Quem se move no profético verdadeiramente sente a dor do outro. Sente a dor do Espírito Santo. Sente a dor de Deus. Porque é um nível tão profundo de relacionamento que Deus permite a gente sentir. Então é por isso que ele chorava, porque o povo ali não encontrava, eles não queriam saber do arrependimento, e aquilo doía dentro da alma de Jeremias. Ele falava, cara, não é possível que esse povo não está vendo o que vai acontecer. Será que eles não vão parar de ir lá e adorar outros deuses? Será que eles não vão parar e se arrepender e voltar para o Deus de Israel? E aquilo doía dentro do coração de Jeremias, por isso que ele chorava. Amém? Todas as palavras ditas por Jeremias se cumpriram, demonstrando a fidelidade do Senhor sobre a sua vida. Jeremias também profetizou uma nova aliança entre Deus e o seu povo, com a lei escrita em nossos corações. E isso aconteceu por intermédio de Jesus Cristo. Então, tudo que saiu da boca de Jeremias se cumpriu. Para mostrar para mim e para você que tudo que Deus coloca na nossa boca se cumpre e se torna real. Só que nós precisamos aprender a discernir. É a minha voz? É os meus pensamentos? São os meus sentimentos? Ou é Deus falando comigo? É por isso que nós precisamos passar tempo com Deus sem abrir a nossa boca. Sem ficar pedindo, clamando, só passando o tempo. Porque se você não aprender a escutar, a sentir a presença de Deus, você vai ficar com dúvida. É a minha cabeça ou não é? É os meus pensamentos ou é Deus? Então a gente tem que aprender a ficar um tempo. Senhor, fala comigo. E eu quero falar para você o que acontece. Às vezes o Senhor me acorda de madrugada e eu só falo que nem Samuel. Senhor, eis-me aqui. Pode falar comigo. Daqui uns minutos, daqui um tempo, eu deito, eu durmo e Deus me dá sonho. E Deus fala comigo através do sonho. Então a gente tem que aprender. Vai ter momentos em que você vai sentir, pode ser de madrugada, pode ser durante o dia, em que Deus quer passar tempo com você. E aquele momento é diferente do tempo da tua oração. É tempo de você passar tempo com Ele. Senhor, eis-me aqui. Talvez você não vai ouvir nada. Talvez você não vai sentir nada. Talvez Deus não vai falar nada, não vai te mostrar, não vai dar visão, não vai fazer nada. Mas aí depois de um tempo você está aprendendo o quê? A sentir a presença de Deus. Você está se tornando um com Ele. Você está ficando edificado na presença dEle. Vocês estão se conectando da forma como sempre foi. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, povo de Deus, essa foi a nossa live de hoje. Amém? Amanhã nós continuamos aqui. Nós vamos ler 1 Crônica 6, que nós não lemos hoje, e Jeremias capítulo 2. Então, nós vamos ter duas leituras a partir de hoje, tá? Então, nós vamos fazer 2 estudos, porque Jeremias está ligado ao livro de Crônicas também, não no primeiro, mas lá no segundo. Então, nós vamos trazer 2 estudos, vamos ter 2 leituras, amém? Depois, quando a gente chegar no livro de Jeremias, a gente vai pular, tá? Fazendo o estudo do Antigo Testamento, a gente pula Jeremias porque a gente já leu. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Vamos orar aqui para que a gente cele essa live e entregue nas mãos do Senhor. Amém? Pai, eu louvo, bendigo e exalto o teu nome. Seja engrandecido, Senhor, em nome de Jesus, sobre as nações e sobre as nossas vidas, Pai. Obrigada, Deus, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia.
Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigada porque a tua mão forte está nos conduzindo. Obrigada, Pai, por essa terça-feira cheia da tua presença. Não, hoje é quarta, né, queridos? Por essa quarta-feira cheia da tua presença, Pai. Em nome de Jesus, peço que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos realinhe corpo, alma, mente, espírito, coração e DNA. Toca, Senhor, no DNA de cada filhinho teu e de cada filhinha tua, Senhor. Em nome de Jesus, vai tirando toda a natureza adâmica e coloca, Pai, o DNA de Cristo, o DNA de Yeshua, um DNA que não é mais contaminado, que não é mais corrompido, que não é mais pervertido, Senhor. Em nome de Jesus, nós te rendemos graças, louvores e adoração. Lançamos as nossas coroas aos teus pés. Te clamamos por misericórdia, Senhor. Te clamamos, Pai, por misericórdia. Já te pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai. Mas pedimos também que o Senhor apague do livro da vida, Senhor. Toda a consequência de cada um deles, tenha misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós declaramos a tua mão forte e poderosa, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Tira, Senhor, de nós toda a língua acusadora, todo dedo apontador, todo espírito de fofoca, todo espírito de murmuração, tudo que possa dar legalidade para Satanás nos apresentar, Senhor, diante do teu tribunal. Tira de nós, Pai. Em nome de Jesus, vai quebrando, Senhor, todas as armadilhas, todos os cativeiros, todas as afrontas, Pai, todas as mentiras, em nome de Jesus, Senhor. Se há algo em nós, ó Pai, que está, Senhor, fazendo com que o inimigo tenha provas contra a nossa vida, nos revela, nos mostra, para que possamos nos arrepender diante do teu altar durante esses dias, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Santificai-vos, santificai-vos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, o dia dos meus irmãos e das minhas irmãs. Declaro a tua presença palpável, manifesta sobre a vida deles. Declaro que o Senhor os guarda, que o Senhor os blinda, que o Senhor os esconde debaixo das tuas asas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia.